Oi, viajantes da vida! Você acha que quando a gente vai para o mundo espiritual, perde totalmente a sensibilidade? Lembra de nada mais do que viveu aqui? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos, com Allan Kardec, cá no Livro dos Espíritos, estudar um pouquinho sobre como é que os espíritos sentem, o que é que os espíritos sabem, porque isso ajuda muito a gente a viver aqui. Então, se você está curioso, se você está curiosa sobre o que vai acontecer com você lá no futuro, depois da desencarnação, fica aqui com a gente. Se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se quiser deixar um like agora prévio, já pode. No final, se não gostar, você pode mudar para dislike. E comente agora ou no final. Deixa um comentário aí para a gente saber como é que você está recebendo esse nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, vamos aprender mais com Jesus e Kardec nesse precioso momento de estudos. Quando eu era criança, muito tempo atrás, né? Olha, muito tempo mesmo, passou na TV um seriado que era o Pluft, o Fantasminha. Um fantasminha que tinha medo de criança e tudo mais, mas lá ele dizia o seguinte, olha, quando o fantasma morre, vira papel celofane, para dar aquela ideia de que era algo abstrato, de que era algo que atravessava a parede, então porque não era nada, era tão fininho quanto um papel celofane. Mas será? Nós já vimos até numa outra palestra, num outro momento aqui nessa playlist, aqui nesse canal, que quando a gente morre, a gente não vira fantasma. Então não tem pluftzinho, pluftzinha perambulando por aí em volta da gente. Tem espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados que continuam pensando, continuam se percebendo como individualidades e continuam sentindo. Então é exatamente isso que a gente fica assim, mas como é que o espírito sente? Como é que o espírito percebe? Porque se ele é capaz de atravessar a parede, ele é um nada, é um vazio. Né? Mas a parede, gente, se nós formos buscar lá na química, nós vamos ver que aquilo que parece tão sólido para nós é cheio de espaços vazios. Pois é, nesses espaços vazios, essa força, esse ser que utiliza um corpo diferente do nosso corpo material denso, consegue atravessar. Mas não quer dizer que ele não seja nada, não quer dizer que ele não seja, de certa maneira, material. E aí, como eu disse antes, aqui no Livro dos Espíritos, nós já vamos encontrar essa observação do codificador. O codificador se interessa por saber como é que os espíritos sentem, como é que os espíritos percebem a sua realidade espiritual lá. Quando chegar lá, o que nós vamos sentir? Será que nós vamos sentir fome? Será que nós vamos sentir frio? Será que nós vamos sentir calor? Como é que a gente percebe e sente? Depois que desencarna. Essa é a grande questão. E aí muita gente pode falar um monte de bobagem, mas quando a gente vai para uma reunião mediúnica, às vezes nós vemos espíritos que reclamam de dor, que estão perfurados, que tiveram um infarto, que estão com a cabeça partidas, sentindo dor num corpo que eles não têm. Não tem um corpo material mais. Não tem o corpo que o coração teve um infarto. Não teve o corpo que a cabeça foi partida. Mas eles ainda têm um corpo. E eles ainda têm memórias. E é exatamente aí que Allan Kardec vai, das questões 237 até a 257, aqui no Livro dos Espíritos, estudar para a gente. Estudar conosco. E o codificador é muito brilhante. Amo tanto as perguntas quanto aqueles ensaios teóricos. Aquele momento em que Allan Kardec pausa as perguntas feitas aos espíritos e começa a discorrer ele mesmo sobre as suas conclusões, sobre as observações que ele fez. Um cientista, gente, que se baseia em fatos, em observações, em experimentos. Só faltou ele apresentar a análise estatística dos estudos que ele fez. O resto, se ele apresentasse, dava artigos nos dias de hoje. Porque hoje todo mundo quer análise estatística das pesquisas que faz, não é verdade? Até das coisas mais difíceis de você reproduzir, fenômenos que você tem que parar e observar e que não vão acontecer muitas vezes. Imagina aí alguém querendo repetir e reproduzir estatisticamente a passagem de um cometa que leva 80 anos para passar por aqui. Vai ter que viver 2 vezes 80 anos, para pelo menos ter dois pontos nessa análise, 2 amostras nessa análise.
Mas não é bem isso não. Não é exatamente por aí que a gente vai ver. Kardec faz toda essa análise, ele vai buscar então as informações que nos permitem entender como é possível que os espíritos sintam. Como é possível que os espíritos digam que sentem dor, que sentem isso, que sentem aquilo, que veem, que não veem, que alguns dizem que estão cegos. Como é possível perceber sem o corpo físico? Porque nós estamos acostumados a ver com esses olhos, ouvir com esses ouvidos e assim por diante, os sentidos físicos. Como no corpo espiritual não há a função, pode até existir a posição, o órgão, o símile, mas não há a função daqueles órgãos que nós temos no corpo físico. Nós não precisamos de um rim para filtrar o nosso sangue, porque não tem sangue circulando no corpo espiritual. Então tá lá, pode até existir naquele corpo perispiritual, aquela figura do rim e tudo mais, mas ela não tem a função. E aí a gente começa a observar assim, como é que o espírito sente? Como é que ele percebe? E eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós vamos para o fim, depois nós voltamos para o começo. Lá no item, porque não é uma questão, 257, Allan Kardec vai fazer um ensaio teórico sobre as percepções e sensações dos espíritos. É bom pra caramba. Porque aí ele ajuda a gente a fazer num apanhadão, num movimento imenso assim, de todas as percepções, o que realmente permite que os espíritos percebam. E é um negocinho que a gente já conhece faz tempo, que se chama perispírito. Perispírito, Maurício? Pois é, olha só. Eu até vou colocar uma projeção aqui, mas eu assisti uma vez uma live com o nosso amigo Jorge Elahá. Os Pinga-Fogos são ótimos. Quem quiser assista lá na Web Rádio Fraternidade, toda segunda-feira. Mas ele estava tentando dar uma demonstração ou tentando materializar. Como é que nós vamos entender a relação corpo físico, perispírito, espírito? Olha só. E aí, vamos imaginar uma caneta dessas transparentes, aquela ali, ó. Montadinha do jeito que ela está, ela é uma caneta que representa o ser encarnado. Tem aquela casca grossa em volta, tem aquela capinha dentro, a carga, aquele envoltório que guarda a tinta, que a gente chama carga, que é extremamente flexível. Repararam? A parte grossa, a parte plástica é dura, é rígida, é muito material, é muito grosseira. Já o plastiquinho lá que guarda, o tubinho de plástico que guarda a tinta, que é o que vai marcar, que é o que vai deixar as suas marcas, que é o que vai ser usado para expressar o pensamento, é flexível. Molinho assim, ó, a gente faz assim e ele se mobiliza, se modifica. E aí, olha só que coisa interessante. A tinta, disse ele, poderia representar o espírito. E que não tem uma forma, está ali naquela forma guardada, contida dentro do tubinho, mas não é a forma fixa. Porque se eu colocar num tubo diferente, se eu colocar num lugar diferente, se eu deixar pingar, ele vai fazer uma gotona assim em cima de uma superfície que não vai ter nenhum a ver com aquele formato ali que nós temos da tinta dentro do tubinho. Então, é bem maleável, né? É bem modificável. Ainda assim é um exemplo material. Pode sair isso aí. Ainda assim é um exemplo material. Ainda assim, a gente pode dizer, mas a tinta ainda é matéria. A tinta, apesar de mudar de forma e tudo mais, ela está mais até para o perispírito. Mas não é que é verdade? Porque as ideias, os efeitos da tinta sobre o ambiente é que poderiam representar os efeitos do espírito. A tinta em si é neutra. Pode escrever coisa boa, pode escrever coisa ruim. Mas o espírito, não. O espírito vai estar sempre buscando ali, expressando o seu pensamento, se externando. Seja ele bom, a tinta vai escrever coisas boas. Seja ele ruim, a tinta vai escrever coisas ruins. Então a gente vai mais ou menos por aí, mas tem aquele intermediário ali. Vamos ficar com a ideia do plastiquinho, do tubinho que guarda a tinta. E é aquilo ali que seria o perispírito, um intermediário. Claro que na caneta ele está organizado, o corpo físico está por fora, o perispírito está no meio e o espírito está dentro, como se fosse um interior mesmo. Mas no espírito não é bem assim, o espírito não está encaixotado dentro do corpo físico ou dentro do perispírito e o perispírito no corpo físico. São ligações fluídicas, são ligações energéticas. E aí é que vem o que Kardec diz para nós aqui. Olha que informação preciosa para a gente começar a entender aquilo que a gente vê em reunião mediúnica. Eu estou com dor na cabeça, eu estou sentindo dor no peito, eu estou com fome, eu estou com sede. Sensações, percepções dos espíritos.
Como é que eles têm isso? Como é que eles conseguem externar isso? E olha só que preciosa informação. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. E aí é aquela questão da analogia que se faz com os sentidos materiais. Não tem jeito, não dá para botar fogo na alma. A alma ali, a gente vai estar espírito encarnado. Não é espírito desencarnado que a gente agora virou papel celofane. Não tem pluf de fantasminha na realidade. Cada um de nós, como espírito, continuará vivendo, tendo o perispírito que nos permite interagir com o mundo ao qual nós estamos ligados. E aí que aparece a questão importante. Interagir com o mundo com o qual nós estamos ligados. E é o perispírito que faz isso. Quem percebe, quem recebe as sensações, quem transmite as sensações do corpo para o espírito é esse envoltório semimaterial aí chamado de perispírito, que é fluídico, que é energético, mas que também compartilha ali, se a gente for voltar lá no Einstein, né? Matéria, energia condensada, a gente vai condensando a energia do perispírito, pode virar matéria em algum momento, se a gente tivesse mecanismos, se a gente tivesse instrumentos para fazer isso. Então, é o perispírito que percebe, é ele que aí vai permitir que os desencarnados digam que relatam dores, porque eles estão, como a gente viu ali, se lembrando, a lembrança da dor. No primeiro momento eu já passei por aquilo, né? Vamos pensar. Nós mesmos não ressentimos? Ah, Maurício, isso aí é ficar bravo com alguém? Não. Eu estou usando a palavra aqui na sua etimologia mais clara mesmo. Sentir, e o ressentir é o sentir de novo. Quantas e quantas vezes as experiências que nós vivemos há muito tempo, ao ver uma cena, ao ter um gatilhos de memória desencadeiam aquela percepção. Qualquer um de nós que migra aí pela faixa masculina da vida, quando está lá assistindo a um jogo de futebol e vê a bola atingir a barreira, naquele ponto mais dolorido, a gente mesmo faz sentindo, como se estivesse sentindo a bolada. Porque muitos de nós, quando éramos crianças ou até já na fase adulta, levamos boladas. E sabemos qual é a dor de uma bolada, assim também com as nossas amigas, que estão ali na barreira, que estão vendo, de repente alguém dá um pulo, dá uma cotovelada justamente no seio, e aí as mulheres fazem porque elas sentem sem sentir. Elas se lembram do que pode ter acontecido com elas e rememoram. Também, se a gente quiser, vamos pensar em coisa boa, né? Vamos ficar só dando exemplo ruim. Vamos fazer uma pizza? Imagine aí você, meu amigo, minha amiga, que nós acabamos de espalhar aqui sobre uma mesa, aquela quantidade de farinha, já com água, já com óleo, com a gordura bonitinha. Estamos lá sovando, macerando, colocando fermento. Depois a gente espalha aquilo numa forma, coloca um pouquinho de molho de tomate, forra com mussarela bem fresquinha, coloca ali mais alguns temperos, de repente um tomatinho, um manjericão, mais um pouquinho de molho de tomate, leva aquilo ao forno. Em 5, 10 minutos, aquele cheiro tomando conta da casa. Aí a gente abre o forno e sai aquela pizza com a mussarela borbulhando ainda. Você não encheu a boca d'água aí? Você não começou a sentir o cheirinho da pizza só de eu falar? Pois é, memória. Você não comeu pizza agora? Eu não comi pizza agora. Aliás, não como pizza faz um tempão para poder ficar desse shape aqui. Mas só de lembrar, só de ficar memorando, relembrando uma experiência que nós já tivemos, nós ressentimos. Sentimos de novo as sensações. Percebemos de novo as mesmas sensações que nós tivemos quando o fato ocorreu materialmente, com o nosso corpo físico. Então é isso que o perispírito faz. Além de guardar essa memória perceptiva, essa memória sensorial, ele transmite para o espírito essa informação da memória sensorial. E aí a gente começa a perceber isso muitas vezes. Kardec também fala. Aqui nesse item mesmo, 257, quantas pessoas que tiveram um membro amputado
e que de vez em quando, mas eu estou sentindo dor ainda na perna que foi amputada. Eu estou sentindo coceira no dedão do pé que foi amputado. E o pé não está mais ali. O que é então? Ainda é, porque não houve a amputação da parte perispiritual. Então a gente começa a ter aquela memória, começa a voltar a ter aquelas sensações. É isso que se passa. E aí é aquela velha história, né? Lembrar é reviver. Lembrar coisas boas, vamos lembrar ou reviver coisas boas. A pizza. Lembrar coisas dolorosas, nós vamos ressentir coisas dolorosas. Por isso é tão importante que a gente aprenda a se desvencilhar da mágoa. Porque a mágoa leva ao ressentimento, ou seja, a lembrança tão dolorida do ato que foi praticado contra nós, como se ele estivesse sendo cometido naquele momento. Então essa é uma parte e já explica um montão. O perispírito é o fio condutor. E é isso que Kardec diz, olha só. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. Opa! Aqui, a gente para aqui e a gente pensa ali, ó. Cada planeta tem seu ambiente, tem seus fluidos característicos e cada espírito que vai reencarnar ali compõe o perispírito daqueles conteúdos, daqueles nutrientes, daquelas energias, daquelas vibrações, características do mundo. E aí Kardec prossegue. Participa ao mesmo tempo, o perispírito, né? Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. E Kardec nem conhecia as propostas de Einstein da teoria da relatividade. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Opa! É aí que a gente para. O perispírito é o agente das sensações exteriores. E ele participa, de certa forma, do mundo material também. Ele é semimaterial. O perispírito é definido como um envoltório semimaterial do espírito. Beleza para nós. E é nessa hora aí que a gente começa a entender, então, as experiências vividas trazem a memória que fica armazenada ali na nossa memória do espírito mesmo, e o perispírito desencadeia reações no corpo físico que podem fazer com que a gente sinta como se estivesse acontecendo. Mas aí vem uma outra pergunta. E as sensações que nós não temos memória? E as sensações que nós não experimentamos? E as recordações ou percepções ou sensações de experiências não vividas? Bom, primeiro a gente pode dizer assim, não vividas nesta presente encarnação, mas podem ter sido vividas em outras. Mas na suposição assim, não foi vivida em experiência nenhuma. Como é que a gente explica? O perispírito também ajuda. Tá? É exatamente aí. Espíritos desencarnados vão comentar a respeito das suas percepções, das suas sensações, como se eles ainda estivessem vivos. E é isso mesmo. Nós já vimos isso antes, já vimos isso muitas e muitas vezes. Né? Como o perispírito está ali relacionado com o planeta, as experiências do planeta, a gente lembrar, né, dos arquétipos, daquelas informações contidas nas experiências de tantos povos, nós somos milenares. É muito pouco provável, meu irmão, minha irmã, que a gente já não tenha vivido todas as experiências, porque o nosso mundo é atrasado, né? Todas as experiências dolorosas possíveis. Ah, o espírito está falando que foi comido vivo, enterrado vivo. A gente já pode, não nessa, mas pode ter sido em outra. Tá? Os vermes estão me comendo, não foi comido em vida, mas pode ter sido em outro momento em que aquele espírito ainda ligado a um corpo físico em decomposição teve essa experiência dolorosa. Ou até não tendo sido colocado em decomposição. Imagina, século XIX, século XVII, aquelas chamadas bicheiras, né? Uma mosca pousava numa ferida, colocava seus ovos, começava a brotar bicho para tudo que é lado ali, aquelas larvas de mosca comendo, devorando as pessoas. E a gente começa a perceber que isso está guardado na memória. Desencarna, mas aquela experiência está ali. Se foi traumática, ela vai continuar ali mais e mais ainda. Agora, olha que interessante aqui. Já que o perispírito é tomado ao mundo em que nós vivemos, e já que o perispírito também tem a ver com o grau de evolução do espírito que está encarnado, se a gente evoluir um pouquinho, vai ter um perispírito menos grosseiro, não é verdade? Vai ter um perispírito menos pesado, menos ligado à matéria. Opa! Menos ligado à matéria, menos ligado às sensações pesadas da matéria, as sensações difíceis da matéria. E essa é, sem dúvida nenhuma, aquela oportunidade, aquela chance da gente ir se
desapegando das sensações dolorosas, das sensações desagradáveis que acontecem muitas vezes entre desencarnados de condição inferior. Então, uma proposta, olha como de novo essa parte ali, que é uma parte muito técnica, que é uma parte que nos remete a como as sensações, as dores e as alegrias são transmitidas ao espírito através do perispírito, como isso nos adverte que assim, se eu evoluir, se eu progredir, eu vou sofrer menos. Porque o sofrimento é característico do perispírito denso. É característico do perispírito mais próximo da matéria. Então, a chance que a gente tem de parar de sofrer, a chance que a gente tem de caminhar para um estado mais feliz, mais leve, de melhores sensações, é exatamente o progresso moral. É exatamente ele que vai nos levar a ter perispíritos cada vez mais leves, mais leves, mais leves, a habitar mundos cada vez menos densos, menos densos, menos densos, ao ponto de não sentirmos nada. Mas aí também algumas pessoas vão dizer, mas eu gostaria tanto de como espírito ainda poder saborear uma pizza. Vocês lembram? No filme nosso lá, como é que o André Luiz fez aquela cara de para aquele caldinho reconfortante? Porque ele estava imaginando uma comida suculenta. Mas é espírito mediano, é espírito atrasado ainda. Mais evoluídos, nós vamos ter outras sensações, outras percepções que são mais agradáveis, que são mais gostosas. E aí, essa percepção que a gente tem aqui, como é o perispírito que transmite, seja por memória, seja por condução mesmo, a gente começa a dizer assim, aquela ideia de que as pessoas que estavam passando por um processo muito dolorido, uma enfermidade muito prolongada, uma doença muito debilitante, desencarna. Aí as pessoas dizem assim, morreu, descansou, parou de sofrer. Talvez não, né? Se ainda for um espírito com um perispírito denso, e se ainda for um espírito apegado às sensações da matéria, morreu, não parou de sofrer. Porque o corpo físico para, mas o perispírito continua bombardeando o ser espiritual, bombardeando o espírito com as mesmas informações de dores, de penares e tudo mais. Mas calma aí, gente. Kardec aqui diz assim, olha, não tem problema, não se assustem com isso. Já mesmo que não exista essa ideia de que morreu, acabou de sofrer, parou de sofrer, cabe a cada um de nós parar de sofrer antes. Não precisa esperar desencarnar para parar de sofrer, gente. A gente pode evoluir agora. Claro que nós vamos sempre, no hoje, arcar com as consequências de todos os danos que nós causamos a nós mesmos nos ontens. Mas vai ser no hoje que nós vamos preparar os nossos amanhãs, o nosso futuro melhor, mais leve, menos sofrido. Você não quer? Você não gostaria de ter uma vida mais leve e tudo mais? Então, diante disso, nessa discussão aqui do item 257, fica muito claro que nós continuamos sendo os autores, os gerentes da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Qual é a nossa escolha? O que é que nós vamos escolher? E aí o codificador começa então a perguntar, né? Já que o perispírito é esse grande fio condutor, já que o perispírito é essa maneira que o espírito tem de perceber, enquanto está ligado a um mundo, as realidades desse mundo, ou pelo menos as aparências desse mundo, né? Como é que ele vai lidar com isso que ele chega? Como é que ele vai lidar com a inteligência, com as memórias, com as sensações, com a percepção, os sentidos? Como ficam os sentidos dos espíritos nesses momentos? E aí que Kardec então entra nas questões, agora a gente vai lá para a questão 237 e começa a estudar com o codificador como é que os espíritos percebem a passagem do tempo, como é que os espíritos têm as sensações, as lembranças, as memórias, como é que eles usam os recursos que eles tinham. Será que desencarnado tem mais ou tem menos recursos intelectuais? O que você acha? A gente tem todas essas informações para buscar e elas estão aqui, ó. Claro que não dá tempo de, num estudo de 1 horinha, a gente percorrer todas elas nos mínimos detalhes, mas fica a dica, como os jovens costumam dizer. Questão 237 até a questão ou item 257 do Livro dos Espíritos e nós vamos aprender muito sobre nós mesmos. Opa! E se eu aprendo sobre mim, eu consigo administrar melhor a minha vida, administrar melhor a minha caminhada. E aí a primeira pergunta, muita gente
ama fazer consulta a médiums que recebem espíritos, que fazem revelações, que fazem previsões do futuro, prevê o futuro como se isso fosse a coisa certa, como se estivesse escrito na pedra. Será que é assim mesmo? Primeira coisa, depois que a gente desencarna, a gente continua sabendo tudo que sabia aqui? Será que a gente pode saber um pouquinho mais? É isso que Allan Kardec pergunta na questão 237. Olha só. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançada, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Ou seja, galera, quanto menos material, mais chance de lidar com a inteligência, de garantir as informações à flora. De vez em quando a gente não tem aquele surto de falta de memória. Gente, eu queria tanto lembrar disso, eu queria tanto lembrar disso, eu queria tanto lembrar disso, mas não consegue. Porque esse cérebro físico aqui, apesar de uma máquina muito elaborada, o melhor dos computadores, e eu estou cheio de computador ligado aqui enquanto eu estou gravando para vocês, mas o melhor de todos é o nosso cérebro. Ele não é capaz de armazenar, ou de pelo menos de nos dar acesso a todas as informações que ele guarda. Ele até guarda muito. Muito do que nós estamos vendo e nem percebemos, o cérebro já gravou. Em algum momento, até num transe hipnótico, a gente pode trazer de volta aquela memória, aquela lembrança, aquela imagem que passou aqui na nossa visão periférica e que eu não dei importância total, mas que o cérebro registrou e que pode ser resgatada. Mas no normal, no estado de vigília, no nosso dia a dia, a gente não lembra. O corpo físico impede de que alguns conhecimentos aflorem, venham para o consciente. Ficam guardados lá no nosso inconsciente. Ficam guardadinhos lá. São memórias, são registros, são conquistas. Conquistas do ser espiritual que nós somos. Mas eles podem não vir à tona, porque o corpo nos obscurece. Como ele fala ali, a matéria obscurece, o corpo obscurece. E a gente precisa vencer esse obstáculo, vencer essa barreira material para poder chegar ali. E aí é lógico, a gente começa a perceber o seguinte, mas então, desencarnou, melhora? Já que não tem o corpo físico, vai perceber mais? Calma aí, cara pálida, não é tanto assim. Vai depender do grau evolutivo do espírito. Porque vocês já imaginaram? Uma criatura aqui que é muito bruta, que é muito ignorante, que é muito violenta, se ela chega ao mundo espiritual e aprende os mecanismos mais refinados do processo da dominação da mente dos outros, que baita obsessor que não vira, tem um monte assim. Então já basta. E aí Allan Kardec quer saber se os conhecimentos, porque esse pessoal que vai fazer consulta com os espíritos acha o quê? Porque morreu, porque não tem mais um corpo físico, esse espírito tem que saber tudo. Saber onde é que ficou a chave que eu perdi, onde é que está o documento para desembaraçar lá o inventário, como eu já contei aqui numa palestra que a vizinha da minha mãe passava aí ao centro que ela queria que o marido falecido desse a informação onde é que estava o documento para desembaraçar o inventário. Os espíritos não sabem tudo. E é isso que Allan Kardec vai aprender aqui, olha só. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo. Pausa, olha para lá para a pergunta. Espírito, porque desencarnou, morreu no corpo físico, vai saber tudo lá no mundo espiritual? Está pronto para responder toda a questão de física quântica que a gente propuser para ele? Claro que não, né? A gente que lida em reunião mediúnica às vezes conhece espíritos que não têm a menor compreensão nem do que a gente compreende. Que dirá dessas coisas mais refinadas do intelecto? Então a resposta dos espíritos é a seguinte: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então é aí que entra a questão. Pouca evolução, pouco desenvolvimento intelectual. Aqui no mundo espiritual, pouco desenvolvimento intelectual lá no mundo espiritual também. Aqui no mundo físico, né? Pouco desenvolvimento aqui no mundo físico, corrigindo. Pouco desenvolvimento intelectual aqui no mundo físico, pouco desenvolvimento intelectual lá no mundo espiritual. Que é para a gente poder estar bem ciente de que a natureza não dá saltos e o desenvolvimento espiritual também não dá. Nós vamos desencarnar aqui hoje e amanhã vamos estar lá depois do cemitério com a mesma condição intelectual, com o mesmo nível de conhecimento que nós tínhamos quando estávamos aqui. Talvez um pouquinho mais acessível
porque não tem mais o corpo físico, mas não quer dizer que nós vamos saber tudo. Os mais evoluídos sabem muito, os menos evoluídos podem até saber menos do que nós. Quer ver? Olha só. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? E os espíritos respondem, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Os espíritos de ordem inferior não sabem mais do que nós. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos numa reunião mediúnica e nos deparamos com um irmão ignorante, com um espírito endurecido, embrutecido, um diálogo amoroso, um diálogo que traga reflexões, que ajude o espírito. Por favor, gente, nada de ficar ameaçando o espírito. Olha, você vai ser julgado também. Olha, você vai sofrer também porque você está fazendo sofrer. É muito pena de talião ainda na nossa cabeça e nós somos espíritas. A lei divina não é de punição, a lei divina é de correção. Então, na reunião mediúnica, quando nós formos tratar com espíritos ignorantes, tentemos trazê-los ao raciocínio, ajudá-los a raciocinar e não ficar intimidando. Eu me lembro ainda quando eu comecei a trabalhar mediunicamente que o pessoal, quando a gente segurava, fazia algum retesamento de músculo para tentar conter os movimentos mais bruscos dos espíritos, eles achavam que o espírito estava segurando alguma coisa, mandava abrir a mão, senão ia queimar. Gente estúpida, gente de pouco conhecimento, de pouco desenvolvimento. Mas era passado, 40 anos atrás podia acontecer assim. Hoje, se isso ainda acontece, é porque esse pessoal está precisando estudar mais. Está precisando ir lá com a gente, estudar lá nos Domingos da Mediunidade, a nossa playlist das terças-feiras, segunda e quarta terça-feira de cada mês, nós estamos lá estudando para aprender que não vai mandar abrir a mão para queimar, porque o espírito não queima. Nós estamos vendo aqui, o espírito não queima, não vai ter essas sensações assim. Então, alto lá, né? Para a gente poder realmente perceber o que está fazendo. Mas aí, já que os espíritos têm essa percepção ampliada, conhecimentos ampliados, quando eles são mais evoluídos, e os mais atrasados têm semelhante ao nosso, será que eles conseguem perceber quanto tempo faz que eles desencarnaram? De vez em quando, gente, quantas e quantas vezes comparecem nas nossas reuniões de desobsessão aqui do Paulo de Tarso, espíritos que parece que desencarnaram ontem. A gente começa a entabular o diálogo, começa a conversar, foi lá na época da escravidão, foi há 300 anos atrás, e eles estão vivendo ali aquele momento ainda. Aquela dor é como se ela fosse presente para eles. E aí essa sensação, Kardec também se preocupa assim, será que os espíritos percebem a passagem do tempo como a gente? Claro que o codificador deve ter feito essa pergunta, porque muito espírito que se comunicava lá na Sociedade de Paris estava errando data. Não estava se lembrando direito de coisas que tinham passado recente e traziam memória de coisas que eram muito antigas. E aí Kardec faz a questão 240. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas e épocas. Então, gente, para os espíritos, o tempo é diferente do nosso. A contagem do tempo para os espíritos é baseada nas sensações, nas experiências, nas memórias arquivadas, e não num relógio que fica fazendo tic-tac, tic-tac, ou num digital que fica mudando os ponteirinhos ali, as horinhas, a hora que a gente quer. Não é assim, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação, porque assim, eles não têm essa percepção da passagem do tempo como nós. Então se errar uma data aí, se não souber a data, se uma mãe não souber a data em que ela nasceu ou em que o filho nasceu, se preocupa não. Do ponto de vista do espírito, aquilo é tão pouco relevante que tira da memória, que ele se esquece de contabilizar. E aí é aquela questão, por que eles podem ter essa percepção diferente do tempo, baseada em memórias, baseada em vibrações e não em cronologia? Será que eles conseguem observar melhor o passado? Será que eles conseguem observar melhor o presente, hoje? Porque a gente de vez em quando é meio tosco, né, para observar o nosso presente. De vez em quando a gente pensa em fazer uma coisa, acha que aquilo vai dar certo e pumba, dá errado. Porque não analisou todos os fatores. Não analisou todas as variáveis. E aí é que vem a questão importante. Será que os espíritos são capazes? Eles fazem uma ideia melhor da situação que nós estamos vivendo? Eles veem mais ou eles veem melhor? Questão 241 vai esclarecer para nós. Olha só. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós. E a resposta? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, pausa de novo. Tem espírito
que conseguem apreciar menos o presente do que a gente, porque eles conseguem contabilizar menos variáveis. Eles conseguem observar com menos clareza. Essa é a questão. Não é ver mais. Talvez seja ver mais no sentido de conseguir ver com mais clareza. Né? Uma pessoa míope, por exemplo, se eu tirar o meu óculos, eu não consigo ver a câmera. Né? E aí eu posso ficar fazendo um gesto, fazer um movimento para algum lugar, e certamente eu não vou ler o meu teleprompter. Agora, com o óculos de volta, eu consigo ver mais não. Eu consigo ver melhor o que já estava ali. Então não é ver além. É ver melhor o que já está aqui, é avaliar com mais precisão, com mais clareza. Só que só os evoluídos fazem isso. Só os espíritos mais amadurecidos fazem essa análise melhor. E essas são experiências que a gente precisa ir acumulando. Não dá para ter de um salto essa percepção. Então não vai saindo perguntando para o primeiro desencarnado o que vai acontecer, o que a gente faz, se a gente muda de emprego, se a gente casa, se a gente compra uma bicicleta, porque pode ser que ele não saiba responder tanto quanto você. Então não vamos sair por aí confiando que os espíritos sabem tudo só porque eles são desencarnados, né? E essa é uma questão interessante. Já que eles conseguem olhar o presente com mais precisão, os mais evoluídos, e quanto ao passado? Porque passado já foi. Passado está registrado nas memórias. A gente tem tanto romance bonito aí, né? Há 2000 anos do Emmanuel, Paulo Estevão, 50 anos depois, da Tivone Pereira, lá, a série Nas Voragens do Pecado. Puxa vida! Que remetem aí a 3, 4, 2000 anos até. Né? 3, 4 séculos, 2000 anos. E aí de onde é que os espíritos tiraram essas informações? Ah, foram das memórias dele, mas e se eles não viveram isso? Por exemplo, Paulo Estevão, o próprio Emmanuel não está lá como personagem. Ele faz um relato. Em algum momento ele deve ter consultado uma super biblioteca do mundo espiritual com registros minuciosos das memórias dos espíritos que viveram aquelas experiências, e aí sim, lendo essas informações, vendo esse passado como se ele fosse um presente, ele consegue escrever o romance para nós. E é exatamente isso que a gente vai aprender na 242, olha só. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Imagina aí, né? Você acha que dá para a gente saber todo o passado? Alguns de nós morreríamos de culpa, ficaríamos estacionados de tanta preocupação das bobagens que a gente fez. Por isso que não tem que ficar escarafunchando o passado. Os espíritos fazem, os espíritos trazem ideias de romance, mas vocês veem que os nomes dos personagens foram mudados frequentemente, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. E a resposta dos amigos espirituais para o Kardec com relação a isso é a seguinte. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Quer dizer, voltar lá na memória do passado para saber quando que a gente saiu das mãos do Criador, não tem como. Até porque isso não aconteceu na fase humana da evolução, né? Mas a gente pode lembrar bastante. Quanto mais desmaterializado, mais a gente vai lembrar. Agora, olha que frase interessante aquela primeira ali. Que quando nós nos ocupamos com o passado, ele vira presente. Isso também não pode acontecer aqui, quando nós estamos encarnados. O ressentimento não é exatamente isso. Você olha para a pessoa que te magoou e você parece que ela está te magoando de novo. Pois é. Então vamos trabalhar melhor isso. Vamos lidar melhor com essa capacidade de perceber o passado e de lidar com ele, porque, se a gente não for evoluído bastante, isso pode nos causar um impacto, pode nos fazer bastante mal. Mas, e aí sempre tem um mas, até porque tem os curiosos. Deve ter gente doida aí esperando, já que os espíritos têm percepção maior, deixa eu lá ver se eles conseguem dizer o meu futuro. Nós já vimos sobre o presente, que eles veem melhor o presente. Nós já vimos sobre o passado, que fica registrado, que não tem obstáculo, que eles podem consultar de novo. Isso explica os nossos romances mediúnicos sérios. Mas será que os espíritos conseguem ver o futuro? Conseguem ver o que ainda não aconteceu? Se fosse possível um futuro escrito na pedra, se só existisse um futuro para cada um de nós, não haveria livre-arbítrio, né, gente? Nós estaríamos presos a um determinismo. Você vai ter que ir para lá de qualquer jeito por esse caminho. Não. O que nós temos como determinismo é o destino, que é a felicidade. Agora, por qual caminho nós vamos chegar na felicidade? Aí é livre-arbítrio, a escolha nossa.
Então, quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais sobre o futuro, é bom para pôr por terra essa vontade, esse comichão que o povo tem de sair por aí consultando espíritos para poder saber do futuro, para poder adivinhar o futuro. Olha que interessante. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, gente, futuro não existe. Previsão do futuro não é 100% certa. Por quê? Porque mesmo os espíritos muito evoluídos, que conseguem ver várias possibilidades, porque essa é a questão. Eles veem o plano A, o plano B, o plano C, o plano 50.000 para cada um de nós. Porque cada plano desse é um futuro diferente que nós vamos chegar. Se eu tomar uma determinada atitude, vai acontecer isso. Mas se eu não tomar, vai aquilo. Vamos imaginar, olha só, pensa bem aí comigo. Nós estamos caminhando por uma grande cidade. Eu e você, um do lado do outro ali, a gente vai conversando, vai falando de espiritismo e tudo mais. De repente a gente vira uma esquina e o seu colega de conversa aí, blum, cai num bueiro. Ele não viu. Ele não conseguiu prever que na virada da esquina tinha um bueiro aberto. Mas vamos continuar nós vindo conversando, mas alguém que está lá no primeiro andar. No primeiro andar do prédio, ele consegue ver da esquina o lado que a gente está andando e o lado que está o bueiro. Então ele pode gritar lá de baixo, olha, cuidado, tem um bueiro. Não vire à direita. Pronto, aí a gente vira para o outro lado e não cai no bueiro. Não é ver o futuro, é ver melhor o presente e aí das ocorrências do presente, das possibilidades que a gente observa no presente, determinar o que pode vir a ser. Por quê? Porque se aquela pessoa, mesmo sem o aviso de quem está no primeiro andar, não virar para o lado que está o bueiro e vier atravessar a rua, ela não vai cair em bueiro nenhum. Mas ela pode atravessar a rua e ser atropelada por um caminhão. E aí isso alguém que está lá no 10º andar é que pode perceber, porque quem está no primeiro pode estar com uma outdoor, com uma barreira, não está vendo o outro carro que está virando. Quem está lá mais alto, então a gente vai subindo ali. Quanto mais perto de Deus, quanto mais integrado com a divindade, melhor a gente consegue perceber o amanhã. Mas não existe um amanhã. Não existe um futuro. Para cada decisão nossa, e aí continua prevalecendo o livre-arbítrio, para cada decisão nossa vai haver um futuro diferente. Então não sigam aí essa ideia da vidente, que normalmente é vedente, né? Ela fala o que a gente quer para a gente dar um sorriso e mostrar os dentes. É isso que elas fazem. Porque a gente pode cair num buraco bem grave, bem fundo. E aí uma observação importante é que os espíritos que fazem essas observações, os benfeitores espirituais, inclusive, eles se planejam para diminuir, para mitigar as consequências negativas desses nossos erros aí em relação às nossas escolhas, ao nosso futuro negativo, né? Mas, se tem essa observação, será que esses espíritos mais elevados, que a gente viu ali no slide, que se integram a Deus, será que eles recebem direto assim, ô menino malvado, vou te punir, vou te castigar, não faça isso, faça aquilo? Será que Deus vai fazer esse papel antropomórfico do velhinho no trono lá do céu, botando o dedo na cabeça da gente, dizendo que a gente fez coisa certa, fez coisa errada? Dando tapinha no ombro, dizendo que a gente fez coisa certa? Dando cascudo na cabeça, dizendo que a gente fez coisa errada? Não é bem assim, né? Na questão 244, Kardec faz uma pergunta que muita de nós tem curiosidade. Como é que é Deus? E aí ele pergunta assim, os espíritos veem a Deus? E a resposta, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. E aí é uma questão interessante. Só os espíritos superiores veem e compreendem. E aí quem compreende, vê, mesmo que não seja a imagem. Né? Não vamos imaginar que um espírito que vê Deus vai estar lá como os nossos irmãos de outras formas religiosas de pensar, imaginam, ajoelhado diante de um trono e Deus sentado lá no alto do trono. Não está. Deus não é um ser, não é uma figura antropomórfica. Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema,
permeia tudo. Nós vamos ver Deus na criação. Quando eu olho para vocês, eu vejo Deus. Quando vocês olham para mim, apesar de todas as imperfeições, também existe aqui a ação de Deus. Nós vemos Deus nas ações, nós vemos Deus nas suas obras. Mas não um homem barbudo sentado num trono, gente. Então, quando o Espírito fala ali que os mais elevados veem e compreendem, é a compreensão que leva a essa percepção da divindade. Mas os atrasados só sentem e adivinham. Adivinham por quê? Porque eles têm as sensações, eles têm, a lei divina está impressa na nossa consciência, não é isso? E aí também tem uma outra questão. Nós vimos no slide anterior que quanto mais próximo de Deus, mais integrado com Ele. E aí os que estão abaixo desse que está próximo tem menos integração, o outro tem menos, até chegar na gente. Então Deus faz, para fazer com que nós percebamos as suas leis, Ele usa a cadeia de comando, né? Não vem uma ordem direta, não vem um decreto divino. Um espírito mais próximo da compreensão da divindade compreende que alguma coisa não deve acontecer aqui no nosso nível. Então ele transmite para o seu subordinado, que transmite para o seu subordinado, que transmite até chegar na gente. É assim que funciona. Ah, Maurício, mas e como é que foi no começo? Bom, como foi no começo eu não sei, porque eu não sou do começo. Mas uma coisa eu sei. Como Deus cria sempre, e como nós estamos aqui do meio para frente da história, né? Se tivesse um meio nessa história, tem muito mais espíritos já elevados, já superiores, já compreendendo Deus, do que na nossa condição de inferioridade. Então Deus usa a cadeia de comando. Olha que bonitinha a questão 244b. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e em instrução. Então é linha de comando. Você tem o mais elevado e ele vai transmitindo as ordens até ela chegar na gente. E é aqui que nós somos os mais atrasados, que nós somos os menos evoluidinhos. Essa é uma questão que a gente tem que estar sempre muito atento. Quanto mais evoluído, mais se compreende a divindade, menos se infringe a lei divina. Portanto, menos a gente tem que ter o nosso livre-arbítrio cerceado. Gente, é isso que é importante. Evoluir é ampliar o livre-arbítrio. É ampliar a capacidade de agir. Isso é muito bom, porque aí quem compreende as leis divinas vivencia o correto, vivencia o bom, vivencia a felicidade. A felicidade está, como nós vamos ver mais adiante em outras questões do Livro dos Espíritos, a felicidade está em cumprir as leis divinas, em vivenciar as leis divinas. E essa é uma questão que a gente não pode deixar passar, né? Porque aqui nós estamos falando de percepções. Então, se eu quero perceber a divindade, eu tenho que amadurecer um pouquinho, eu tenho que evoluir bastante para poder chegar lá, para poder realizar isso. E essa é uma questão que a gente não pode deixar passar mais de maneira nenhuma. E aí uma outra questão, e aí um conjunto de questões, né? Vamos pensar bem assim, é um conjunto de questões, né? Aquilo que a gente observa, aquilo que a gente vê aqui na Terra, a gente vê com os olhos. Eu estou diante de vocês, eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o teleprompter, eu estou olhando para outra tela, eu tenho aqui as minhas sombrinhas difusoras para garantir a minha iluminação. Se estou utilizando os meus sentidos, né? Quando eu pego alguma coisa, quando eu saboreio alguma receita, das gostosas que eu sei fazer também, porque eu não sei só fazer palestra, eu também sei cozinhar muito bem, tá, gente? Só que fica aí guardadinho, porque senão a gente engorda muito. Mas, será que quando eu desencarnar, eu vou continuar vendo com os olhos? Ouvindo com os ouvidos? O mesmo jeito que eu escuto aqui? Sentindo com toque, com tato, o mesmo jeito que eu sinto aqui? Ou será que são outras percepções? E aí vem uma questão importante que só o desenvolvimento da ciência, o que é brilhante no Kardec, é que ele conseguiu, em 1857, trazer informações que a ciência só confirmaria de meados do século XX para cá, quando começaram a aparecer aqueles mecanismos de diagnósticos por imagem, em que ondas, em que vibrações, em que energias, raios eram lançados sobre um corpo e a resposta era captada, armazenada e depois transformada em imagem. Gente, a primeira vez que eu fiz uma tomografia computadorizada, e ó que isso já vai um tempão, né, eu achei aquilo surpreendente. Você está deitado lá num túnel, de repente ouve uns brum, 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 e aí sai um monte de imagem. Hoje as imagens estão saindo tridimensionais do nosso cérebro, da nossa mente, de partes que estão ativadas, de partes que não estão.
Isso no tempo de Kardec não tinha. Então, como os espíritos percebiam, para ele era muito complicado, porque a gente está acostumado a perceber pelos olhos a visão. Ah, mas o que é a visão? A visão, gente, para quem ainda não estudou isso mais a fundo, ou para quem deixou passar aqueles ensinos que a gente teve lá da escola, que é com eles que eu estou falando aqui, a visão nada mais é do que a transformação, a decodificação da luz difratada num objeto que atinge o nosso nervo óptico e o cérebro transforma aquilo em imagem. Ou seja, ele pega ondas, ele pega fótons, que são também forminhas de energia, e transforma. Ele tem um decodificador aqui, graças ao nervo óptico, que lá no cérebro é transformado em imagem. Ou então, o que é audição? O que é a música? Por que eu gosto de uma música? Por que eu não gosto da outra? De novo, são ondas, são vibrações que vêm dessa vez por intermédio do ar, fazendo vibrar as moléculas do ar, que entram aqui nessa concha acústica que são as nossas orelhas, vão lá no nosso tímpano, fazem vibrar ali os sistemas neurológicos e os nervos que estão ligados à audição, e o cérebro decodifica. As ondas são transformadas em sensações. As vibrações são transformadas em sensações. Então, apaga tudo, porque espírito desencarnado não precisa de olho para ver, não precisa de ouvido para ouvir, não precisa de pele, de tato para sentir. Porque o que os espíritos são, na verdade, são grandes sensores eletromagnéticos. O que o espírito capta é a vibração. A diferença é que para a gente captar uma imagem, a gente só tem esses dois olhinhos aqui. E eles ainda têm que mandar a mensagem para o cérebro decodificar. No espírito, isso vai direto, o atinge por todo o perispírito. E aí, gente, é traduzido na mente, que é muito mais ágil que o cérebro material aqui. Fazendo uma comparação bem grosseira, mas bem grosseira, tá, gente? Nós temos aqueles HDs magnéticos ainda antigos, né, de acesso de disco rígido do computador. E como espírito, a mente tem um SSD, que é aquele que tem um acesso super rápido, né? Ai, como foi bom colocar SSD nos meus computadores, está tudo funcionando bem. Então é importante perceber isso. Do ponto de vista espiritual é mais ou menos isso. O corpo físico funciona como um HDzão físico. E aí o espírito que nem tem mais o SSD é nuvem. Tudo está transmitido ali, decodificado na nuvem. Não tem mais nem aparato físico para poder fazer a decodificação. E é isso que acontece. Olha o que acontece interessante, porque a gente vai ver nas reuniões mediúnicas, mas o espírito está dizendo que está com dor, o espírito está dizendo que está feliz, o espírito está dizendo que está triste, o espírito está dizendo que está com frio, que está com calor. Como é que ele sente isso? Pelas vibrações eletromagnéticas, pelas ondas. Tudo é vibração. Tudo carrega essa qualidade, desde as vibrações positivas, do amor, do afeto, até as mais pesadas, as mais densas. Então, olha só que coisa interessante, o que o Kardec vai perguntar a esse respeito. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer de frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. E é mais ou menos isso que acontece. Aqui a gente volta no 256 como um prelúdio para o 257 que a gente discutiu no começo da nossa palestra, não é? As sensações chegam pelo perispírito e aquelas que foram vivenciadas no corpo físico alcançam o espírito pela memória. E alcançando o espírito pela memória, elas dão a sensação de que estão acontecendo naquele momento. Elas são ressentir. O sentir de novo. Mas também tem, olha só que coisa interessante, naquele meio ali. Quando ele fala que quando eles se lembram de coisas, eles tentam traduzir, eles tentam assemelhar o máximo possível, porque pode não ter. Gente, quando André Luiz fala lá no nosso lar de cores, de aeróbus, são analogias. Para que a gente possa tentar entender, não, aeróbus a gente assemelha aqui com um ônibus voador, mas será que precisa mesmo? Será que é assim? Ou é só um arcabouço energético que está ali ajudando os espíritos a se deslocarem sem fazer grande esforço, sem eles, espíritos, despenderem tanta energia assim? É mais ou menos dessa forma. Então, quando a gente encara desse jeito aqui, a gente começa a perceber o seguinte, nós temos controle. O controle
que a evolução nos dará. Opa, então é necessário evoluir. Se eu não quero comparecer numa reunião mediúnica, lamentando que eu estou com frio, que eu estou com calor, descrevendo dessa forma aqui, né, que as sensações, por similitude, por analogia com as experiências vividas no corpo físico, eu preciso evoluir. E evoluindo, eu vou ter mais compreensão do tempo, mais compreensão das leis da natureza, mais compreensão da divindade e vou ter mais gestão sobre a minha realidade. Inclusive, eu vou ser mais capaz de garantir a minha felicidade. O sofrimento que os espíritos desencarnados relatam é característico da inferioridade deles. Se nós formos superiores, nós não teremos sofrimentos a relatar. Eu espero que com essas reflexões não fiquem só na parte técnica do perispírito transmitindo energia, vibrações eletromagnéticas. Lembra, essa questão aqui lembra muito também da tomografia, das ressonâncias, em que o eletromagnetismo acaba sendo traduzido em imagens e diagnósticos. Mas eu gostaria que nós aproveitássemos esse momento final de reflexão. E tudo isso que o espírito é capaz de perceber e sentir como espírito, para tomar a decisão como encarnados, de evoluir, para que como espírito nós sentamos apenas o bem-estar, a felicidade e a paz. Muita paz, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado pela sua atenção.